Mas eu estava falando, gente, que nós... o testemunho alguém vai dar? O Dinha vai dar um testemunho, eu sei que eu... Quem? Na próxima. Ah, Na próxima, meio. Ô Débora, faz igual a Débora agora. Então, mas... E a hora que eu estava vindo hoje, subindo aqui para cá, eu estendi a mão ali pro bairro e falei, Senhor, em nome de Jesus, esses demônios que estão nesse bairro, essa legião do inferno vai começar a soltar essas pessoas. Porque esses demônios não querem que essas pessoas venham aqui. Porque eles sabem que aqui tem confronto, que aqui eles não podem ganhar, eles perdem. Porque é Jesus que manda nesse lugar. E eu estou orando a Deus, né? E o irmão Tiago também tem orado nesse propósito. E a hora que nós estávamos louvando aqui, eu não tinha visto que chegou uma pessoa, mas eu percebi a presença de demônios aqui. E a hora que eu comecei a orar para lá e para cá, se alguém percebeu, depois eu vi um rapaz indo para lá. E realmente, ele estava cheio de espírito maligno ali. O irmão Tiago começou a orar, também ajudei ele a orar e, né, falamos para ele aceitar Jesus. E confessou Jesus. Mas ele estava um pouco embriagado. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar, porque nós declaramos que ele é de Jesus. Amém. Né? O irmão Tiago disse que parece que Deus mostrou que ele tinha a própria vida, né? Mas quando Jesus entra, não perde. Jesus não vai perder para o diabo. Aquela alma de Jesus. Amém. Nós lançamos a palavra e a rede foi lançada. Em nome de Jesus. Ele vai voltar aqui. Em nome de E Jesus. eu quero ver com os irmãos que estão interessados. Sexta-feira, a gente reunir aqui na frente para dar umas voltas aqui em volta do bairro. Eita glória. De carro, tá? E nós vamos aí nos carros aí, vamos de dentro do carro orando, repreendendo todos esses demônios vagabundos que estão nesse lugar. Porque quando nós montamos a igreja aqui, nós começamos a fazer essa batalha. Os demônios começaram a soltar a gente. Por quê? Porque se ninguém fizer nada, nada vai acontecer. Mas toda ação há uma reação. Então, quando eu estava subindo ali, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, começa a soltar. Esse demônio começa a se amarrar, todo demônio que impede a pessoa de vir à igreja. E já apareceu aqui. E vai aparecer pessoas assim. Em nome de Jesus. Entendeu? Não tem medo, a gente não tem medo de nada disso, não. É para vir mesmo. Pode vir um possesso, o endemoniado com legião vai ser liberto. É para isso que Jesus veio, né? Então nós temos que ser instrumento de Deus para libertar os cativos, os oprimidos, porque o são não precisa de médico, mas sim os que estão doentes. Então essa igreja vai fazer a diferença. Se ninguém quer mexer com isso, nós vamos mexer. Porque para isso Jesus nos chamou. Para proclamar a liberdade dos cativos, a abertura de prisão aos presos, para pôr liberdade aos chamados oprimidos. É fácil? Não é. É um trabalho árduo, difícil. Mas nosso trabalho é um trabalho de confronto. Então nós vamos fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque aquela alma vale mais do que o mundo todo. Então o diabo não quer que o povo venha aqui. O diabo não quer, gente. Ele está chateado, ele não quer. Por quê? Porque nós não vamos passar a mão na cabeça dele. Porque quando a pessoa vir, ela vai ser livre em nome de Jesus. Então eu quero chamar vocês a esse compromisso de fé. Ajudar a orar por esse bairro. Nós estamos aqui, então Deus tem um propósito. Senhor, vamos lotar esse lugar. Olha, Jesus ele está chamando essas pessoas. Às vezes, aquelas pessoas que você tem chamado não têm vindo. A Bíblia conta que o rei queria fazer uma grande festa e começou a chamar as pessoas. As pessoas que ele se achava digno de vir aquela festa, aquele banquete. Mas aqueles que às vezes você tem convidado não quer vir. E o rei está esperando e não vem na festa do rei. E o rei chegou a hora da festa, o salão estava vazio, e o rei viu que aquelas pessoas não vieram, e disse para os seus servos, seus conservos, vai pelos valados, vai por todos os lugares, e chama as pessoas, convida eles para vir, porque eles não tinham sido convidados, mas convida eles, porque aqueles que eu convidei não deram valor. E a Bíblia diz que eles foram e convidaram os cegos, os endemoniados, os mendigos, os ressecados, e assim por diante, foi chamando. E todo aquele povo veio ali para uma festa do rei. E essas pessoas que o rei está procurando. Porque tem pessoas que não querem dar valor.
Mas tem pessoas ali fora, que passam na rua, que você às vezes não dá nada para ela, mas chama ela para vir. Convida ela para vir. Quem sabe nós consigamos daqui a uns tempos ter mais cestas aí para estar ajudando essas pessoas, mas eles vão vir. Nós vamos falar para ela vir. E nós vamos mostrar que elas são importantes para Jesus. Amém. Porque o jovem ali fora estava dizendo, ninguém me ama. Jesus não vai perdoar meus pecados. E ali o irmão Tiago dizendo para Jesus, ele te ama, ele vai perdoar os seus pecados. Ele está interessado em você. Não, ninguém se interessa por mim. Não, Jesus está interessado em você. Jesus quer te ajudar. Não, mas ele não vai me perdoar, fiz tanta coisa errada. Não importa o que você fez. Não importa que Jesus quer perdoar o seu pecado. Né, irmão Tiago? Testificar que é Deus, pastor. Eu li essa passagem quando eu entrei aqui, eu orei e fui lá em Mateus 22, e essa palavra que o senhor acabou de falar aí, que é a palavra das bodas. Sim. Testificar que é Deus por isso. Deus, gente, está no controle disso aqui. Nossa, Jesus. E tem tanta gente para ser salvo e ser liberto, porque esses dias alguém parece que comentou assim, aquela igreja não tem ninguém. Vamos ali na outra, aquela não tem ninguém. Mas eu garanto para vocês, os que vêm aqui são libertos. Aleluia. Porque eu tenho certeza que o trabalho que eu faço para o reino de Deus, que o pastor Denilson faz, que a pastora faz, que vocês todos têm feito, é para dar resultado. E é resultado, sabe? Às vezes nós temos poucas pessoas, mas nós temos qualidade. E os que virão aqui, pode estar com o demônio de fogo, que ninguém tem medo do diabo, não. Eu não negocio com o diabo. E nós vamos ganhar essas almas para Jesus. Então, sexta-feira, eu quero convidar com você a vir aqui, tipo 8 horas da noite, vamos sair daqui, aí nós vamos subir e vamos dar a volta nesse bairro. E vamos lá embaixo, vamos dar umas voltas com mãos levantadas, declarando que esse povo é do Senhor Jesus, que esses demônios vão ter que sair desse bairro, vão ter que abandonar a vida desse povo, e que esse povo vai vir aqui para essa igreja, porque aqui nós vamos expulsar esse demônio e vamos libertar esse povo no nome de Jesus. A esperança para o ferido, sabe? Nós temos que nos expor. Porque se nós nos colocarmos nessa brecha, gente, porque às vezes não adianta orar só para a igreja, olha, porque eu sou dessa igreja, vou orar só para essa igreja. Não, nós vamos declarar, porque a libertação desse povo, nós vamos declarar, porque às vezes nós oramos só para quem está dentro da igreja, mas como toda ação é uma reação, o diabo não quer, mas na hora que nós começarmos a mandar fogo do céu, ele vai ter que abandonar essas pessoas, e vai pessoas virem aqui na igreja. E vai começar a vir pessoas novas aqui, sedentas, precisando de Jesus. E o milagre vai acontecer. Amém. Amém? Vamos então meditar a palavra de Deus. Sexta-feira então, gente, 8 horas. Tá ligado? Tá ligado? Você vem com o seu carro, traz mais alguém que quer orar e vamos rodear esse bairro aqui e declarar que esse bairro de Jesus, vamos cercar isso aqui, vamos proibir a macumba, vamos proibir o tráfico de droga, no nome de Jesus, nós vamos determinar, sabe por quê? Porque nós somos igreja, e a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Se a igreja declarou, está declarado, no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Aleluia, Jesus. Aleluia. Capítulo de número 25. Nós temos que determinar, sabe por quê, gente? Porque eu vejo essa igreja como uma igreja forte. Eu vejo essa igreja como um povo forte, destemido. Eu vejo essa pessoa como pessoas de coragem, de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, sabe, nada vai acontecer. E se nós ficarmos de braços cruzados, olhando, nada vai acontecer. Mas quando nós manifestarmos a nossa fé, nós vamos mostrar a nossa indignação contra a situação. Porque eu não aceito essa pessoa sofrendo. Eu não aceito ver uma pessoa padecendo nas garras do diabo. E nós, como igreja, ficar parados. Então nós temos que agir. Nós temos que agir. E nós somos um povo guerreiro, um povo de Deus. Aleluia, Jesus. Versículo, todo mundo já achou? Amém. Versículo 21, 25 e 21, Gênesis. E Isaac orou instantemente ao
por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha só. O que Isaac fez? Orou incessantemente. Rebeca não podia ter filho. Então tua nação é o quê? Uma reação. Então se nós ficar parado, se Isaac ficasse parado, ia acontecer? Ela ia engravidar? Não ia. Então, o que ele fez? Ele orou, mas só que ele orou várias vezes. Ele orava buscando a Deus, declarando, determinando, porque ele sabia, Deus quer ver nossa perseverança. Deus quer ver nossa atitude. Porque se nós ficarmos parados, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se nós não tivermos um objetivo, uma determinação, a gente não vai. Então nós não podemos ficar parados, vendo a situação, porque Isaac poderia ver, ficar olhando aquela situação. Ah, eu vou esperar, vou ficar só esperando. Não, mas Isaac continuou orando a Deus. Ele continuou determinando, porque ele sabia que Deus ia se manifestar. Porque, olha, nós, veja bem, fica contemplando. A Bíblia fala que nós não podemos ficar olhando para as nuvens, porque quem olha para as nuvens nunca vai plantar. Sabe por quê? Porque a nuvem está indo para lá, daqui a pouco o vento está jogando ela para cá. Então a gente não pode ficar assim. Nós temos que ter uma determinação. Ter uma determinação. Ó, eu quero que Deus abençoe, né? Nós queremos que Deus abençoe. Então vamos falar do Evangelho de Cristo. Vamos começar a falar. E conforme nós vamos falando, Deus vai movendo, Deus vai agindo. Isaac continuou naquela oração. Ele tinha um sonho, ele queria ter um filho. E a Bíblia ali nos relatando que ele orou instantemente. Instantemente. Ele estava determinado, crendo. E Rebeca, sua mulher, o quê? Concebeu. Teve a gravidez, aconteceu. Por causa da oração. Porque ele fez alguma coisa. Então, olha só. E os filhos lutavam dentro dela. Então, disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Não estava querendo dizer que não seria crente. O povo, aquelas 2 crianças lutavam dentro do ventre de Rebeca. Mas Deus estava dizendo que existe um povo forte e existe um povo fraco. Existia que o maior ia servir o menor. Não estava dizendo, olha, porque às vezes no nosso meio, olha, eu sou cristão, mas o que acontece? Eu quero fazer parte do povo forte, mas também eu posso fazer parte do povo mais passivo, né? Eu posso fazer parte do povo que liberta o encarcerado, que encara o diabo, ou posso fazer daquele também que só quer servir a Deus, mas não quer nem falar do diabo. Isso aí não mexe. Entende? Então, existe a diferença dos determinados. Lembra de Gideão? Gideão, a Bíblia diz que o povo de Israel estava sendo o quê? Quem é o povo de Israel? É o povo de Deus. Ele estava sendo encurralado pelos medianitas, pelos amalequitas, e durante 7 anos o inimigo vinha, oprimia eles, e ao invés deles enfrentarem o inimigo, eles corriam para as cavernas, eles corriam para os penhascos de medo do inimigo. Era o povo de Deus? Era o povo de Deus, mas era o fraco e tinha o forte. Quando Gideão entendeu que o forte é aquele que manifesta a fé, o forte é aquele que ele não quer ir até ali, ele quer ir mais longe. Ele não quer um Deus que é aparentemente para ele pequeno, ele quer um Deus maior ainda. E cada dia, quanto mais eu aproximo de Deus, mais eu descubro a sua grandeza. Porque
pouco, mas eu posso buscar muito. Eu posso querer mais de Deus e mais dentro de Deus. Então, quando ele entendeu isso, ele falou assim: peraí, o que está acontecendo? Eu vou ficar aqui na humilhação, enquanto esses que se conformaram, por causa que existe o conformado e existe o inconformado. Olha, não, vamos ficar aqui na caverna mesmo, porque os amalequitas são muito grandes, os medianitas pior ainda. Olha, e a gente vai plantar, mas eles vão comer tudo que é nosso, e nós vamos ficar aqui. Ou nós vamos sair da caverna e vamos mostrar para ele que o nosso Redentor vive. Aleluia. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Gideão saiu para fora, enquanto todo mundo estava lá comendo. Todo mundo com medo. Mas Gideão falou: foi o malha-trigo no lagar. E o lagar não é lugar de malha-trigo, é de pisar-uva. É 4x4, 3x3. E ali, e quando você malha-trigo, era um lugar grande, espaçoso, porque eram muitos feixes, muita quantidade. E eles não tinham essa quantidade. Por quê? Porque o inimigo estava roubando. Porque o inimigo estava tirando proveito da vida deles. Porque o inimigo estava tirando tudo que era de bom da vida deles. O diabo estava roubando. E muitas vezes o diabo está roubando a vida do cristão e ele está ficando ali passivo, deixando o inimigo pisar, deixando o inimigo entrar na casa, deixando o inimigo fazer o que quer. E o inimigo estava fazendo isso com eles. Mas Gideão, vou sair para fora. Não, Gideão, você é louco, Gideão, vai sair para fora, não vou lá malhar trigo no lagar, porque tem pouca coisa. Ah, não, Gideão, não vai, é perigoso. Mas a Bíblia diz que Gideão foi. Quando Gideão estava lá, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para Gideão e fala: o anjo do Senhor com letra maiúscula. Era Jesus, lá no Velho Testamento, que estava com o Pai. Jesus, ele desce e olha para Gideão e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Quer dizer, o Senhor é com você. E Gideão estava indignado, revoltado, porque ele não estava conformado. E ele fala: mas o Senhor é comigo, por que tudo isso me sobreveio? E o anjo olha para ele e fala: vai nessa tua força, e você vai tirar os medianitas dessa situação, porque o Senhor é contigo. Sabe por que o anjo do Senhor se apresentou para Gideão? Porque Gideão não ficou na caverna conformado. Ah, pastor, a minha vida está assim, assim, assim. Então, levanta a cabeça e vai para a luta. Não aceita, diabo, você vai ter que sair em nome de Jesus. Você é o causador desse problema. Você vai ter que sair da minha vida. Você não pode ficar na minha casa. Esse lugar não te pertence. Então Gideão saiu para fora. E o Senhor falou: o Senhor é contigo, porque Deus só é comigo se eu sair para fora. Deus só é comigo se eu sair para tudo ou nada. Porque se eu estiver conformado, tá bom assim, o diabo está pisando, rebentando, mas é provação, é vontade de Deus. Peraí, gente, o diabo muitas vezes está pisoteando a pessoa, fazendo coisas que não é Deus que está fazendo, é o diabo. Então eu tenho que levantar e manifestar minha fé e vir contra ele no nome do Senhor. Gideão saiu por tudo ou nada. Se viu o inimigo, veio, eu vou encarar. Eu estou revoltado, eu não aceito mais esse sofrimento. Por isso que o Senhor falou: o Senhor é contigo, vai nessa tua força, vai nessa tua fé. E com a tua fé, você vai o quê? Levar o povo de Israel a vencer. Porque quando nós mudamos a nossa mentalidade, olha, de repente eu chego, vejo a Jéssica para baixo ali, eu chego para ela e vou cheio de fé, vou passar para ela o Espírito que está em mim, aquele Espírito de fé, vou falar para ela: não, você vai vencer, vai dar certo, levanta sua cabeça, começa a orar e determinar, aquilo vai passar para ela, e ela vai: puxa, é mesmo, isso que eu tenho que fazer, eu não posso aceitar esse sofrimento como resposta de Deus, porque você não foi feito para ficar chorando, para se lamentar, você foi feito para sorrir. Você foi feito para vencer. Você foi feito para pisar serpentes e escorpiões. Jesus disse: toda a força do inimigo. Sabe? O inimigo, ele quer que nós demos a mão para ele e ficamos amarrados. O inimigo, ele quer que nós demos a nossa mão ou põemos a mão para trás e ficamos assim, crente, amarrado, calado. Não. Nós somos a geração forte, guerreiro, que não aceita a derrota como
como bênção. A humilhação não foi feita para o povo do reino de Deus. Dores e pesares não faz parte do reino de Deus. No reino de Deus tem paz, tem alegria no espírito. No reino de Deus é vitória. E às vezes a pessoa fica conformada, sabe? Ai, eu nem vou orar, porque se orar, o diabo vai se levantar. Ai, eu vou ter... Começa a orar na casa, sente um arrepiozinho. Ai, vou parar de orar, porque olha... E aí? É isso que o diabo quer. O diabo quer crente conformado, medroso, que não pode falar demônio, pastor, nem fala demônio, porque eu nem durmo. Tem gente assim. Tem lugar que nós vamos pregar que não é para não falar. Ué, então fecha todas as igrejas que tem medo do diabo. Vai pregar o quê? Sabe por quê? Porque tem pessoas que é assim. É da geração de Saul. Saul, o pensamento de Saul não era um pensamento de vitória, era um pensamento de derrotado, fracassado. Olha, Saul estava dando infarte em Saul, gente, quando Golias estava de afronta. A afronta de Golias estava ali, 40 dias, afrontando o povo de Israel. Era o povo de Deus, mas era comandado por um rei que era fraco, que aceitava a derrota. Você imagina 40 dias sendo afrontado, e a Bíblia diz que quando Davi chega, e Davi fala para o rei, olha, o teu servo irá pelejar contra esse filisteu, o rei, e Davi fala, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Por quê? Estava desfalecendo, estava debilitado. E aí, quando a pessoa tem um espírito de derrota, aquele que vem na fé, ele também quer dizer, não, você não pode, você não vai conseguir. Porque a mente dele está claro que ele não é derrotado, ele é fraco. Mas Davi olhou e falou assim, o teu servo apacentava as ovelhas do meu pai, e vinha um leão e um urso, eu ia adiante dele, tomava ele pela barba, tomava a ovelha e o feria e o matava. Assim como foi feito com o leão e o urso, assim eu farei contra este inimigo, contra esse filisteu. Então o que aconteceu? Olha, Davi mostrou que ele tinha o quê? O espírito forte dentro dele, que dentro dele tinha a força de Deus. Ele não tinha um espírito de fracassado, de medroso, não. Ele levantou a cabeça e falou, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? É isso que Deus quer, que nós levantamos nossa cabeça. Quem é você, diabo? Você está vencido. Quem tem que ficar amarrado com a mão para trás é você, espírito imundo. E às vezes o crente fica conformado com sofrimento, dores e pesares, fica ali conformado. Não, levanta a cabeça. Tem um louvor que fala, cerra o punho, vai em frente, vence a luta e ri na cara do inimigo. Você sabe por quê? Porque quem está por cima é aquele que tem Jesus. O diabo está por baixo, e Jesus falou, debaixo dos nossos pés. Então, nós somos a nação forte, o povo forte de Deus. Olha, não quero ser conformado, não quero me conformar com a derrota, porque eu sei em quem eu creio no Deus grande, eu creio no Deus que liberta encarcerado da prisão, eu creio no Deus que vence a luta sem lutar. É isso que tem que acontecer. Então, vamos usar essa fé que nós temos, vamos determinar a vitória, vamos determinar a libertação, vamos libertar a liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Jesus disse isso. Quantas pessoas estão sofrendo e padecendo? Quantas pessoas? Olha, então nós vamos agir. Toda ação há uma reação. Então, olha, você vai começar a orar, levantar sua mão lá na sua casa e declarar, estenda as mãos para esse lugar e começa a declarar, Senhor, começa a soltar essas vidas, em nome de Jesus. Está amarrado esses demônios, principado, potestade, hoste do inferno que age nesse bairro. Em nome de Jesus Cristo, nós nos levantamos como igreja do Senhor